Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tanto vocês que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa. Eu desejo que o Senhor fale poderosamente com você. E que você saia daqui carregando a sua pérola, amém? Eu vou compartilhar com vocês essa noite um versículo que o Senhor falou muito comigo. Ele está lá em Salmo 104. Eu vou ler do 1 até o 5 somente. Salmo 104, do 1 até o 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu é magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da Tua morada. Toma as nuvens por Teu carro e voa nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Amados, esse Salmo 104, ele fala da grandeza e da majestade de Deus. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Ele governa sobre a água, sobre os mares, sobre tudo que Ele formou. Ele pôs o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E esse Deus poderoso, também tem um controle da sua vida. Nada está perdido, nada está abandonado. Ele governa a sua vida, Ele governa a sua família, Ele governa o seu levantar e Ele governa o seu deitar. Os seus pensamentos e os seus passos estão todos diante dEle. Isaías 49 diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de ti, pois você está gravado na palma das minhas mãos. E os seus muros, a sua vida está constantemente sobre mim. Ele tem cuidado de você, igreja. Ele tem sustentado vocês com a sua mão poderosa. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Grandes são as lutas, mas maior aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém? Todos os fios da sua cabeça estão contados. O Senhor não se esqueceu de você. Ele conhece cada folha que cai da árvore. Ele conhece cada minuto, cada segundo da sua vida. A sua vida está nas mãos do Senhor. Isaías 49 fala: eu te gravei. O que quer dizer isso? Você está na mão dele. Ele cuida de você, aonde quer que você esteja. Amém? Olha que interessante. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, ensina-nos a orar. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Ele não disse: Senhor, ouve esse povo aqui. Não, ele disse: sabe o que? Preste atenção. Quando o Senhor revelou isso para o meu coração, foi algo maravilhoso e eu não conseguia dormir. Ontem à noite o Senhor começou a falar comigo, eu não conseguia dormir. E Ele disse: Pai nosso. O Senhor Deus, que antes era só uma exclusividade de Jesus, hoje eu e você temos acesso a Ele. Antes, no passado, o sacerdote ia ao Senhor e Ele oferecia. Ele era um intermediário. Amados, hoje nós não temos mais esse intermediário. Olha quanto nós temos para comemorar. O véu se rasgou. A passagem está livre. Aleluia! Glória a Deus!
Vamos exaltar e engrandecer o nome desse Senhor, porque Ele vive, Ele reina e Ele reina eternamente. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. O Senhor está conosco, Ele luta as nossas batalhas, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Não seremos abalados. O guarda de Israel não dorme e nem dormita. Ele olha, Ele cuida, Ele ampara, Ele sustenta. Amém? Vamos louvar? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós e ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Vem, Senhor, essa noite aqui, Senhor, com as tuas águas transbordantes. Vem encher as nossas vidas com a tua presença, porque nós precisamos de ti. Adorado, exaltado, engrandecido seja o teu nome essa noite, Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada a ti, pois só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. Exaltado, engrandecido seja o Senhor para sempre. Amados, as palmas louvam o Senhor. Amém? Vamos declarar! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Jesus! As nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. Aleluia! Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu. Obrigado, Jesus! Ele sofreu por nossos pecados, mas Ele ressurgiu. Ao terceiro dia Ele ressurgiu. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez declare! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Obrigado, Jesus! Aí do seu lugar, agradeça a Ele. Obrigado, Senhor! Glória nós te damos. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Declare com fé! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Jesus que vive está. A igreja declara: porque Ele vive. Porque Ele vive. A tua noiva te adora, Jesus. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso ter-no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está nas mãos, declare. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Aí do seu lugar, aplauda o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor. E nesta noite nós queremos declarar o quão poderoso és Tu, Senhor. O Teu braço forte nos mantém de pé. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso escudo, Senhor. Aleluia. Vamos declarar todos juntos, vai. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, e a morte Em Seu nome vamos vencer. Você crê que é vencedor? Nosso Deus é poderoso. Cadê o glória a Deus dos vencedores que estão aqui nesta noite? Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Declara: ressurgiu. Ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. E Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós
ressurgiu. Declara, igreja. E a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Declare, nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aplauda ao Deus que é poderoso. Este Deus que está aqui nesta noite. Este Deus que está aqui nessa noite. Feche os teus olhos, nós queremos te sentir, Pai. Nós queremos sentir o amor do Pai sendo liberado sobre nós essa noite. Você não serve a um Deus pequeno, não. Você serve a um Deus que é grande e melhor do que a grandeza de Deus, Ele se torna o seu Pai. Então você é um filho amado, você é um filho querido. Então aí do seu lugar você pode começar a dizer: Senhor, obrigado, porque eu tenho um Pai que é por mim. Eu não sou mais escravo deste mundo, eu não sou escravo deste sistema, eu não sou escravo do pecado, porque eu sou filho de Deus. E eu me aproprio, Senhor, eu me aproprio da minha filiação que eu encontro em Ti. Você pode não ter um Pai perfeito aqui na terra, mas existe um Pai celeste, um Pai divino, um Pai eterno, que te ama e que te trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Amém? Vamos cantar? Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, os meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Diga! Eu não sou mais escravo
mais uma vez. Eu não sou creia nisso que você está cantando. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que o próprio Deus, Ele é o próprio amor. E que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Se você chegou aqui com medo, com uma aflição no seu coração, com tristeza. Mas eu quero dizer que o Pai te trouxe aqui nessa noite. O verdadeiro amor, o próprio amor, Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele vai lançar fora tudo isso que está te oprimindo, tudo isso que está te trazendo peso. Ele está aqui, de braços abertos, te dizendo: vem, filho. Lança para fora todo medo. Lança para fora toda angústia. Lança para fora aquilo que te oprime. Porque sou um Pai que através do amor te curo. Fecha os teus olhos. O Pai está na casa. O Pai está aqui. E Ele é a motivação de estarmos aqui. Você não veio aqui para ter um encontro comum. Você veio aqui para ter um encontro sobrenatural com Ele. Então tire os seus olhos daquilo que te rodeia, daquilo que te entristece, daquilo que não deu certo. E diga: eu não sou mais escravo disso. Eu não sou mais escravo disso. Porque eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo desse sentimento, desse peso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho amado. Eu sou filho querido. Oh, o Espírito Santo está aqui. Feche os teus olhos. A presença dele é real. A presença dele é real. E ele está aqui. Ele está aqui. A presença é real. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar.
aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti, adorarei a ti, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Pai querido, nós nos alegramos em nosso coração pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui neste lugar para te entregar o nosso culto, o nosso louvor e adoração, porque somente Tu és digno. Recebe, Senhor. Olha para nós nesta noite e nos limpe de todo pecado pelo sangue de Jesus, porque queremos entrar na Tua presença sem condenação e culpa. Queremos, Senhor, Te servir com espírito voluntário. Queremos que a nossa vida seja dedicada a Ti. Não queremos estar aqui simplesmente por estar. Queremos a revelação do Teu Espírito para o propósito para o qual o Senhor nos chamou e nos escolheu. Que a Tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Pode se sentar, por favor. Muito boa noite, como é que estão vocês? Graças a Deus, pela fé tudo me vai bem. Diga aí, pela fé tudo me vai bem. Graças a Deus. Esta é a fé que vence o mundo. Você tem que tirar os olhos daquilo que o diabo quer te mostrar e colocar os olhos na palavra de Deus. Amém? A mulher que tinha perdido o filho, ela podia falar do seu problema, mas no caminho, enquanto ela estava buscando o profeta, ela dizia: tudo me vai bem. Você precisa alimentar uma palavra profética. Em Hebreus diz que precisamos permanecer firme na nossa confissão. Diga comigo, permanecer firme na nossa confissão. Este é o segredo. Então, todos os dias, ao invés de reclamar, murmurar, choramingar, você vai dizer assim: tudo me vai bem. O céu precisa receber a sua fé proclamada, anunciada, dita. A terra vai ouvir, e o inferno também. Tudo me vai bem. Não alguma coisa, tudo. A palavra de Deus funciona em todos os momentos. Tudo me vai bem. Quando é que você vai declarar? Quando tudo estiver bem e quando tudo estiver mal. Quando tudo estiver bem, você vai ter a fé que vai melhorar. E quando estiver tudo mal, você tem fé de que não vai piorar, porque o Senhor é com você.
Ele quem te livra, Ele quem te abençoa, é Ele quem faz o impossível em nossas vidas. Amém. Quero parabenizar a Danila, porque agora ela é uma pessoa habilitada, uma vitória, glória a Deus, amém, que bênção. Já estreou a sua camisa, David? Não, deixa ela lá guardadinha, viu, né, Daniel? Puxa vida, Robelinho, eu não sei em quem eu faço libertação aí, viu? Ela ganhou um de São Paulo e deu uma do Corinthians. Olha lá, uma fanática lá. É assim, libertação, quando um manifesta aqui, tem outros que se manifestam lá. Brincadeira, que Deus abençoe. Amém? Que alegria tê-los aqui mais uma vez. Esta semana fui fazer uma visita lá na casa do Gustavo. Fui muito bem recebido, viu, Gustavo? E quando a gente é bem recebido, a gente volta outras vezes. Se bem que pastor não é só bem recebido não, pastor às vezes é mal recebido, sabia? Mas mesmo assim a gente volta, porque a gente tem que cuidar da ovelhinha rebelde. Vocês receberam este panfleto? Receberam? Não foi entregue na entrada? Não? Então vamos fazer assim, não foi entregue na entrada, Leise? Hã? Tá, eu tinha pedido para entregar para vocês, mas não tem problema, alguns pegaram, outros não pegaram. Vamos fazer assim, na saída vocês vão pegar, tá bom? Na saída vocês pegam. Esse panfleto é muito importante para você entender como a igreja vai se mover a partir daqui. Há necessidade de estarmos numa mesma unção. E se não houver aprendizado da palavra, vocês não vão romper. Vocês vão continuar do mesmo jeito, tal e qual, que sempre viveram. E eu, como pastor, quero ajudá-los a romper, a viver uma vida de fé e de vitória. Estão entendendo o que eu estou falando? Então vocês vão pegar isso aqui no final e vão ler. É um curso de 6 meses. Nós temos 12 matérias e em cada matéria nós temos 6 módulos. Este curso leva aproximadamente 6 meses para você concluir. E o porquê que é importante? Porque vocês vão aprender alguns assuntos muito importantes para o crescimento espiritual de vocês. E nós vamos fazer assim, durante a semana, nós vamos liberar 2 módulos. E nestes módulos, 2 matérias, né? 4 aulas. Nós vamos liberar durante a semana 4 aulas, 2 num dia e 2 no outro dia. E são aulas curtas, algumas um pouquinho mais comprida, outras mais curtas, mas são de 45 minutos em média, é rapidinho. Vocês vão fazer 2 aulas por dia, ou seja, só 2 dias na semana. Vamos supor que seja uma terça, uma quinta, mas é você quem vai escolher o dia que vai estudar. Você vai fazer isso no conforto da sua casa, na hora que você preferir. Então, a partir de hoje, depois do culto, nós já teremos a liberação no Face do link que você pode acessar e você vai ser direcionado para um formulário
E neste formulário, você vai deixar suas informações ali. E nós vamos entrar em contato com você e vamos te orientar a respeito desse curso. Pode ter certeza que a nossa igreja vai crescer em fé, conhecimento e graça, e também numericamente. Nós temos um desejo no coração de ganhar Bragança Paulista para Jesus. E a grande questão é que os irmãos muitas vezes estão enfraquecidos na fé. Por quê? Porque não se alimentam. Nós poderíamos direcionar vocês a estudar isso aqui de uma outra forma, mas o que vamos fazer? Nós vamos criar uma plataforma, nós vamos fazer o seu cadastro, nós vamos acompanhar você, nós vamos mandar o teste para você, nós vamos poder até fazer uma live com aqueles que estão fazendo o curso, para podermos tirar as dúvidas e auxiliá-los naquilo que for necessário. Depois desse curso, nós vamos fazer o curso de liderança. É muito importante que vocês façam, porque estes cursos são necessários para você que vai ser consagrado ao diaconato, ao presbiterato ou presbitério, ou até mesmo ao ministério pastoral. Então, é um caminho que vocês precisam trilhar. É simples, é muito fácil, mas exige disciplina por parte da igreja. Então, eu gostaria que a nossa igreja se mobilizasse em grande número. Eu podia fazer presencial, mas nem todos os irmãos têm condições de participar presencialmente. Nós sabemos da correria do dia a dia, nós sabemos das condições de alguns de vocês, e nós queremos facilitar. Então eu quero ver se a igreja vai responder, tá bom? Não quero fazer por convocação, por intimação, não quero que os irmãos façam nada por obrigação. A Bíblia fala de coração voluntário. Então eu quero te falar, começa a investir na tua vida espiritual. Começa a se dedicar. Faz este curso, depois faz o de liderança, depois nós temos um outro que é de formação pastoral. E nós contamos com os ensinamentos de uma das igrejas mais abençoadas do Brasil. Então, é um pastor de renome que vai estar ministrando o curso. E eu gostaria imensamente que todos vocês fizessem. Por quê? Porque nós vamos nivelar. Não dá para um ficar aqui em cima, outro aqui, outro lá embaixo. Nós precisamos ser uma igreja de vencedores. Amém? Então, todos vocês vão poder estudar, vão poder aprender mais e vão crescer. Então aqui nós temos as várias matérias, e cada uma delas nós temos cerca de 4 ou 6, né? 6 aulas. Vocês vão gostar demais, tá bom? E nós vamos orientando vocês a respeito de como é que vai ser feito, tá bom? No final, nós vamos fazer, vamos entregar para vocês os certificados e vamos fazer a formatura. Vai ser muito legal, não vai? Não vai? Então nós vamos acompanhando vocês muito de perto. Então não deixe de pegar, nós temos informações aqui, ó, telefone do escritório, da administração, telefone do nosso WhatsApp, e eu gostaria que vocês então pudessem pegar, tá bom? Gostaria de pedir às pessoas que estão em casa, para que possam compartilhar o culto desta noite, que possam curtir e possam deixar o comentário.
diga da onde é que você está falando, de que lugar de Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil, mundo. Nós temos todas estas informações como administradores da página. Então é muito legal saber que só em Bragança Paulista nós temos quase 3.000 pessoas que seguem a nossa página no Facebook. Mas nós temos pessoas em Campinas, temos pessoas em vários lugares de São Paulo, interior, pessoas de muitos lugares. E olha como é importante você estudar, porque desta safra, em nome de Jesus, nós vamos poder abrir outras igrejas. Eu não sei se arde no seu coração este chamado apostólico, mas deve arder no meu e no seu coração. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vêm para cá e vieram de longe porque um parente é daqui da cidade e ficaram assim apaixonados pela igreja. Pastor, nós gostaríamos tanto que tivesse uma igreja dessa lá na minha cidade. Tem lugares, a gente vê na administração da página do Facebook, vê se você consegue abrir aí na parte da administração, que a gente sabe as pessoas e os lugares. Tem lugares que tem 76 pessoas que nos seguem, 25, acho que não precisa, Leis, obrigado. Outros 30, já dá para a gente iniciar um trabalho. Mas a Bíblia diz assim que a seara é grande, mas os cearenses são poucos, quer dizer, os ceifeiros. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, que você possa, de repente, ser uma pessoa que Deus vai usar. E quem disse que você não pode? Deus, Ele capacita os escolhidos. Então Deus pode te habilitar, te capacitar, te ungir. Eu não sabia nem abrir a Bíblia. Eu não conhecia absolutamente nada da Bíblia. Eu era um analfabeto bíblico. Mas Deus colocou em mim o desejo de aprender. E eu me dedicava. Está aqui minha mãe. Levanta a mão aí, mãe. Eu estudava muitas vezes 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Na minha época, não era internet, a gente não tinha nada como existe hoje. Ao invés do povo aproveitar para o bem, aproveita para o mal. Quer dizer, não aproveita, né? Desperdiça. Eu ficava lá com os cassetes, estudando o dia inteiro. Teve cassete que eu cheguei a ouvir mais de 30 vezes, enquanto não caísse no meu coração, estudando, orando muito no Espírito Santo, me consagrando. Uma vez fiz um jejum de 7 dias e 7 noites, minha mãe mandava meu irmão lá, na casa que eu estava fazendo o jejum, para ver se eu estava vivo ainda. Ele ia dar uma olhadinha lá, via que eu estava andando, orando, que estava tudo bem, tranquilizava a minha mãe. Precisa ler. Eu, por exemplo, não gostava de ler, eu era preguiçoso. Aí você diz, pastor, eu também não gosto de ler. Não é que você não gosta, você não foi estimulado. A partir do momento que você é estimulado, você vai romper. Por exemplo, comecei a fazer uma faculdade depois de 25 anos aproximadamente sem estudar. Nunca fui um bom aluno de matemática. Aí a Michele me inscreveu num curso de graduação. Eu perguntei, Michele, tem muita matemática? Ela falou, não, pastor, não tem. Era matemática financeira, básica, financeira, economia, estatística, contabilidade. O Dani, ou o Daniel, ele foi a pessoa que Deus preparou para me ajudar. Ele foi um anjo.
Aí, ele me ensinava. Um dia ele falou uma frase que eu nunca esqueci, porque eu decorava a fórmula, mas acontece que o professor mudava os números. Aí ele disse: se mudar a cor da grama, o burro morre de fome. E é verdade. Não foi um elogio, não, né? Aí, mas é sério? Aí eu entendi que a gente tinha que guardar a fórmula. Consegui romper. A minha primeira nota foi a pior nota da sala de aula. O professor disse: você está brincando, né? Eu falei: pior que não. Só que eu fui dizer: olha, eu nunca tive um bom professor. Ele falou: nunca mais diga isso. Ah, eu não gosto de matemática. Nunca mais diga isso. Ah, é mata-mata. Nunca mais diga isso. Você vai começar a falar a partir de hoje que gosta da matéria. Ressignifica isso na sua cabeça. Aí chegava lá o professor que dizia assim: diga, o problema vai falar a solução, pergunta para o problema. Eu ficava: problema, qual é a solução? E ele nunca falava. Mas aí eu aprendi. A Michele conta uma vez que ela olhou pelo vidro da porta. Eu estava lá fazendo a prova, suando um disco de pizza, saindo fumaça pela cabeça, mas consegui romper. Chorava em cima dos livros. Tinha um abençoado lá que dizia que ia me ensinar matemática lá na igreja. Nunca foi uma vez. Crente que não tinha palavra, filho de pastor, só misericórdia. Mas era Deus tratando comigo. Sabe o que eu fazia? Entrava na internet, ali eu pesquisava tudo, comecei a entender, aí aprendi. Aí saí da faculdade, formado, e fiz uma pós-graduação. Vou aproveitar que as informações estão frescas na minha cabeça, né? Fui fazer uma pós-graduação, que é uma especialização em gestão de negócios. Gente, era como se o Daniel estivesse do meu lado ensinando tudo, que eu já sabia. Então, tudo que eu vi na graduação, eu tive que fazer na pós-graduação. Graças a Deus, passei de boa. Então, por que eu estou contando isso? Porque não existe limitação para você, gente. Aonde que está a limitação? É na falta de disposição de dizer para Deus: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então você pode ser muito usado aonde quer que você esteja. Está lá o Adriano trabalhando como segurança na antiga prefeitura. Ele está lá evangelizando os moradores de rua, as pessoas que estão no vício, muitas vezes roubando. Ele pega às vezes lá os bandidos. Agora ele está mais convertido, mas antes ele dizia assim: sou justiça de Deus. Temido lá no pedaço. Vou fazer até uma camisa para ele assim, ó: justiça de Deus. Quero ver. Os caras vão orar assim, vai. Então, Deus, Ele olha para vocês, e Deus quer ver vocês se libertando do velho homem. Deus deu a vocês potencial. O potencial está aí, dormente, mas é latente. Se vocês se decidirem, não foi assim para tirar a CNH? Amor, acho que eu não vou conseguir, amor. Não pode dirigir sem carta. Mas como é que dirige, amor? Fala, tem que pisar no breque, acelerador, embreagem, olhar nesse espelho, olhar nesse, olhar nesse. Depois é tudo automático, não é? Vai de boa. O
carro vai sozinho. Então, compreenda isso, Deus está olhando para você, Deus está olhando para esta geração está clamando, esta geração está pedindo por socorro. Aí se você não conhece nada de Deus, nada de Jesus, nada do Espírito Santo, neca de patavina, como é que você vai ganhar alguém para Jesus? Sabe por quê? Evangelizar é quando você começa a falar da palavra de Deus para a pessoa, mesmo que seja simples. Você sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que Ele tinha, para morrer por você, para morrer no seu lugar, para que você não sofra, não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Deus te amou antes de você ouvir estas palavras. Permita que o amor de Deus tome conta do teu coração. Se entregue para Jesus. Eu vou te dirigir numa oração. A gente chama de oração de entrega, onde você vai declarar que Jesus é o seu único Senhor e suficiente Salvador, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, e para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Eu não dou nem tempo da pessoa respirar. Daqui a pouco a pessoa já fez oração, já entregou a vida para Jesus. Então eu sei que Deus vai usar muito você, porque se Deus não usar, o diabo vai usar. E sabe quando o diabo usa a gente? Quando a gente não faz nada. Aí a gente fala, não, mas não estou fazendo nada na igreja. É o diabo, através do espírito do anticristo, que faz você não fazer nada. Tem gente que fala assim, você não vai ter tempo para respirar, já trabalha demais, vai ficar cansado, a igreja suga você. Amados, ministério é coisa leve. Se você faz o que você faz sem amor e alegria no coração, não é reino de Deus. Não é reino de Deus. Eu converso com alguns pastores no gabinete, e eles dizem, é tão sofrido, né, irmão? Ser pastor, não é? Eu falo, depende do que é sofrimento para o irmão. Ah, é muita injustiça, irmão. Depende do que é injustiça para o irmão. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que forem perseguidos, ameaçados, injustiçados. Bem-aventurados sois vós, é porque repousa sobre a sua cabeça a glória de Deus, a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, e é Ele quem nos renova. O problema é que a pastorzada não se renova, e fica olhando só para a direção errada. Então, o ministério vai se tornar um peso. Servir a Deus, amados, é um privilégio, é uma alegria. Eu não tenho como expressar em palavras isso para você. Se fosse para eu fazer as escolhas que eu fiz lá atrás, eu as fazia tudo de novo. Sabe por quê? Isso aqui tem peso na eternidade. É o que eu estava conversando com a Leise hoje. O que você faz tem peso na eternidade. Você está trabalhando, ganhando seu dinheiro, tudo isso é maravilhoso, mas não tem peso na eternidade. Mas uma alma que você ganha para Jesus, existe festa no céu. O Senhor se alegra. Amém? Uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, comece a falar de Jesus para alguém, pregar para alguém. Mas se você vai ver, quando você começa a estudar, a coisa clareia na sua cabeça. Chega uma hora que o Espírito Santo começa a te conduzir, te dirigir, a falar com você. Aí você tem que ter maturidade. Qual o problema de um monte de profeta que está por aí? Eles não aprenderam como trabalhar ou exercer o ofício como profeta, tanto ministério profético como dom profético.
ou até palavra profética. Não aprenderam. Aí o que acontece? Fica jogando água para fora da banheira. Então é importante isso, tá bom? Uma outra coisa, canal do YouTube, você precisa assistir pelo menos 2 mensagens por semana. Você escolhe o dia, o horário. Essas mensagens vão abençoar muito sua vida em nome de Jesus. Amém? Você sempre tem que pensar assim: o pastor já ensinou, já deu a palavra. Eu quero ser do time dos vencedores ou do time dos perdedores? Por exemplo, quando uma pessoa vem conversar comigo, ela chega muitas vezes se arrastando, chorando. Eu pergunto: você ora? Não. Você jejua? Não. Você lê a Bíblia? Não. Está com problema financeiro. Eu pergunto: você é dizimista? Não. Você oferta? Não. Você lê livro? Não. Você vem na igreja? De vez em quando, pastor, quando dá. O diabo fala muito na minha cabeça. Eu ando tão cansada por conta do meu trabalho, eu não venho. Aí a pessoa vai enfraquecendo e morrendo espiritualmente. Isso é muito sério. Primeiro a pessoa enfraquece, depois ela morre. Sabe o que significa estar morta espiritualmente? Afastada de Deus. A pessoa pode estar rindo, brincando, aparentemente ela parece feliz e realizada, mas é um torpor, é uma anestesia da alma. Ela na verdade está separada de Deus, ela está afastada dos caminhos, ela não se assenta à mesa do Senhor. Jesus disse: aquele que não come deste pão e não bebe, não come desta carne e não bebe deste sangue, não tem parte comigo. Tem uma tradução que diz exatamente assim. Então olha como é sério. Você vai viver para você, ou você vai viver para você, ou para Deus? Porque quando você vive para Deus, Deus vai permitir que você viva para você. Por quê? Porque Ele vai estar com você, Ele vai te abençoar, Ele vai te dirigir nos caminhos certos, tá bom? O nosso site, ele está passando por uma atualização. Por conta disso, nós estamos com dificuldade de acessá-lo, mas para a semana nós vamos estar resolvendo este problema, tá bom? www.igrejadafecristã.com.br. Quando você chegar na igreja, lembra de você fazer o seu check-in. Check-in é o registro da sua chegada, tá? Não é check-in. Tem gente que pode confundir. Mas se quiser fazer o check-in na hora da oferta, sem problema nenhum. Se bem que hoje o pessoal não está fazendo mais cheque, né? Graças a Deus, né? Tinha uns irmãos bem crentes que faziam um cheque chamado cheque Maranata, breve voltará. Tinha muito disso, né? Amém. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 8. Primeiro de Reis 17, 8. Então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que more ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro,
estou aqui catando uns pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho, e vamos comer, e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da tua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, não, até aí, amém? Pai querido, fala conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é: deixe Deus cuidar de você. Vou repetir: deixe Deus cuidar de você. Vamos dizer todos juntos? Deixe Deus cuidar de você. Eu gostaria de ter um breve momento de reflexão com a igreja nesta noite, porque nós costumamos dizer que temos fé, e fé significa acreditar. Você precisa acreditar, descansar e esperar. A maior parte de nós, na prática, não temos a fé que dizemos ter. O acreditar é relativo, porque pode ser apenas assentimento mental, coisa da alma. Eu creio que Deus existe. Pronto. Você acha que isso é fé? Não. Fé é você permanecer firme no momento da prova. É você buscar à sua volta alguma alternativa e não ver nada. É você olhar para você e entender que, pessoalmente, você não tem como resolver aquilo. As portas estão fechadas, as pessoas na crise se afastam de você, não atendem mais o telefone, não respondem mais as tuas mensagens. Chega uma hora que você vai para o deserto e você vai pensar que está sozinho no deserto. É uma mentira do diabo. Deus nunca vai abandonar você. O problema é que nós aceitamos a mentira do diabo e pensamos que Deus nos abandonou, nos deixou, se esqueceu de nós. E a igreja precisa ser exortada nesta noite a crer que Deus é aquele que cuida dos seus. Como diz a palavra, fui moço, hoje sou velho. Como Davi dizia, Dona Iracema sabe, fui moço, hoje sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado ser, e nem sua descendência mendigar o pão. Sabe qual é o nosso problema?
O nosso problema não é a crise que nós enfrentamos, é a fé que é pouca. E o próprio Jesus nos ensinou isso. Olha o que diz em Mateus 6,32. Deixa eu ver aqui. Acha para mim aí, por favor, a parte que diz assim, homens de pouca fé. Está bem aí. Jesus chega e percebe que a igreja, aqueles que estavam ouvindo a sua palavra, estavam preocupados com a vida, com dinheiro, com casa para morar, comida para comer, roupa para vestir, sapato para calçar. E olha o que ele fala, obrigado. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor, amanhã desaparece, é queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Ou, a outra tradução diz assim, homens de pouca fé. Amém? Obrigado. Homens de pouca fé. Qual é o nosso maior problema? É não trabalhar nossa fé. Porque a fé, ela pode ser zero. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. A fé dele era zero. Pedro, homem de pouca fé. E o centurião, grande é a sua fé. A mulher que disse, basta que diga apenas uma palavra e o meu filho será curado. A fé dessa mulher era uma grande fé. O problema da igreja no nosso tempo é que a igreja não trabalha a sua fé na palavra. Então o povo frequenta a igreja, mas é um povo fraco, desnutrido, que sofre por inanição. Por quê? Tem preguiça de ler uma Bíblia, não estuda, não busca a revelação. Tudo que Deus tem para você e é precioso, não fica sobre a superfície da terra. Não é fácil de se encontrar. Por exemplo, ouro é fácil de se encontrar? Não, tem que garimpar, tem que cavar, dá trabalho. Diamante é fácil de encontrar? Petróleo é fácil de encontrar? Pérola é fácil de encontrar? Está tudo escondido. O conhecimento, ele também precisa ser garimpado. Se você não tiver essa disciplina, o que é que vai acontecer? A tua fé vai ser pequena, a tua fé vai ser fraca, e você não vai ver o teu milagre. Qual é o trabalho do diabo todo dia? É de dizer assim, não tem solução, não tem jeito, você perdeu, essa doença é para a morte, você não vai ser curado, esse problema financeiro vai piorar, não adianta procurar emprego, você não tem estudo, você não se preparou, você não se qualificou, você não vai prosperar. E Deus tem para os seus filhos uma palavra de libertação, primeiro de libertação, depois de cura, e depois de bênção, ou de prosperidade. E a gente não entende isso. Por exemplo, para eu prosperar, eu preciso ser liberto. Precisa. Na cabeça, você não tem prosperidade, você tem medo, você tem insegurança do futuro, receio do amanhã, você pensa que vai piorar, aí você tenta fazer tudo na sua própria força, no seu braço de carne.
Os mais antigos diziam: se eu não trabalhar e não colocar comida nesta casa, vocês morrem de fome. Só que se não for Deus abençoar, se não é Deus abençoar, a pessoa não tem saúde para trabalhar, a porta de emprego não vai estar aberta para ela, porque as oportunidades é Deus quem dá. Tudo que nós temos e tudo que nós somos é pela graça de Deus. Mesmo que você seja estudado, mesmo que você seja uma pessoa altamente preparada, é sempre o favor de Deus na tua vida, é sempre a bênção de Deus na tua vida. Então, quando nós trabalhamos essa questão de fé, não importa o momento que você esteja passando, primeira coisa que você vai pensar é passageiro, é momentâneo, é temporão. Não eterniza o teu deserto, não prolonga o teu sofrimento. Creia que Deus é com você naquele momento, que Deus vai te dar força, discernimento, estratégia, e que Deus já tem preparado para você um banquete. Lembra de Jesus no deserto? Qual foi o fim da tentação? Ele tinha um banquete preparado para ele, os anjos o serviram. Você consegue imaginar isso? Então, não importa o que você passa, você vai dizer assim: Deus, eu não sei se eu plantei isso, ou se eu não plantei, se é um ataque do inimigo, ou não. Uma coisa eu sei: Tu és o meu Pai, o Pai Celestial, aquele que cuida dos seus filhos, como diz em Mateus 6, capítulo 6. Nós precisamos ir para a Bíblia, para a palavra. Não importa o que você esteja passando, você vai pegar a palavra, vai chorar em cima dela e vai dizer: eu creio nisso, esta é a verdade do céu para mim, eu recebo o meu livramento. Deus, eu creio na tua palavra, o Senhor disse, está dito, o Senhor falou, está falado. Mesmo que tudo conspire contra, mesmo que a coisa piore amanhã, você vai dizer assim: eu fico com a tua palavra, eu confio em ti, somente em ti, unicamente em ti, e eu creio, Senhor, no meu milagre. Eu sei que a minha bênção está a caminho. Obrigado, Senhor, porque a minha bênção está a caminho. Obrigado porque tu és Deus, a tua palavra foi liberada para o propósito para o qual o Senhor determinou. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia. Obrigado porque o Senhor cumpre a tua palavra. Obrigado porque eu tenho promessas sobre a minha vida. Eu recebo, e eu te sou grato. Quando você entende isso, você não vai passar o tempo murmurando, reclamando, choramingando, blasfemando. Você vai desenvolver sua fé. O que é desenvolver a fé? É na hora da crise, você dizer: eu estou olhando para a palavra. Quando você olha para a palavra, você está olhando para Jesus. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. Achou? João 1:1. No princípio era o verbo, é outra tradução, mas é a palavra. O verbo e a palavra são a mesma coisa. A palavra viva de Deus, a palavra encarnada, quem é? Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu estou olhando para Jesus. Aprenda isso, exercita isso na sua vida. Você precisa olhar mais para Jesus,
Você precisa olhar mais para a palavra, porque senão você fica fraco. Porque o diabo, ele não dá descanso. Sabe, o diabo, ele ataca a sua mente o dia todo, e quando você vai dormir, você não descansa. Você continua pensando naquilo que não deve pensar, porque é assim que o diabo trabalha para que o caos se estabeleça. É assim que o diabo rouba a tua fé. Aí quando dorme ainda tem pesadelo. Eu aprendi uma coisa, já ensinei para vocês. Nunca mais eu dormi pensando em problema, dificuldade e luta. Eu durmo pensando em resposta, saída e solução. Nós pagamos todas as contas da nossa igreja na terça-feira. Todas. Faz 7 anos que estamos exercitando esta fé. E eu vou te falar uma coisa. Não é fácil, mas é possível. O que é que eu faço? Em vez de eu dormir pensando em problema, dificuldade e luta, eu durmo pensando em resposta, saída e solução. Agradecendo a Deus o tempo todo. Preste atenção. Você pensa que eu vou orar para Deus nos abençoar com os maiores compromissos que a igreja tem só no dia 9? Só na véspera? Pagamos um aluguel, pagamos os funcionários, pagamos as contas, terminou o compromisso, eu já estou orando, agradecendo a Deus, porque Ele supre os compromissos do dia 20. Hoje eu já pedi para a administração, manda para mim os compromissos da próxima semana. Por quê? Eu já estou orando. Obrigado, Senhor, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, Tu és Deus, esta obra é Tua, nós vivemos um milagre, e o milagre que nós vivemos aqui, em primeiro lugar, é por conta de Deus, em segundo lugar, é por conta de que Deus se move no coração dos irmãos. A maior oferta que nós recebemos foi a oferta de uma pessoa. Ela mandou lá 1.500 de dízimo e 1.300 de oferta. A menor oferta que nós recebemos foi de R$5. A mesma fé, para eu orar para aquela pessoa que deu a maior oferta, é para aquela que deu a menor oferta. Sabe por quê? Para Deus não tem diferença. Oferta para Deus é oferta. De repente aquela pessoa podia fazer a sua melhor oferta, no valor de 2.800, mas aquela pessoa, de repente ela só tinha R$5 na carteira, ela pegou e deu os únicos R$5 que tinha, a sua melhor oferta. Até quando eu vou orar como pastor, quando você me entrega o envelope, eu nunca leio o valor, eu viro o envelope. A mesma oração que eu faço para quem entregou uma oferta maior é para aquele que entregou uma oferta menor. Por quê? Para Deus não tem diferença. Para Deus oferta é oferta. Mas sabe o que Deus olha para a igreja? Deus procura os fiéis da terra. Os fiéis são aqueles que honram a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Os infiéis são aqueles que não entregam nem o seu dízimo, nem a sua oferta. A palavra em Malaquias 3 diz que nós devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. A partir 3:8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então uma coisa está ligada à outra. Eu preciso dizimar e preciso também entregar minha oferta. Eu não posso só entregar a oferta, como eu não posso entregar só o dízimo, porque as duas coisas Deus determinou para te abençoar. Uma vai cercar a tua vida financeira, te proteger, e a outra vai trazer a multiplicação.
Continua. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Continua. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então primeiro você planta, primeiro você entrega, e depois você faz prova de Deus. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, sabe o que é isso, bênção tal? É mais do que você pediu, é mais do que você imaginou, é mais do que você orou. Deus, Ele surpreende os seus filhos. E não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela, daquela oferta que você deu, vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador. Então não sou eu que repreendo o devorador, é o próprio Deus que repreende o devorador. E a gente fica orando, querendo repreender o devorador. E por causa de vós, por causa da vossa obediência, por causa da vossa fidelidade, repreenderei o devorador, para que ele não destrua mais os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será mais estéril, a fonte do seu lucro, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu ver o próximo. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Eu usava muito esse versículo lá atrás para falar de maldição. Hoje, essa passagem, hoje eu uso para falar de bênção, não para pregar sobre maldição. Eu não quero que você tenha medo de Deus, e nem que tenha medo da maldição. Eu quero que você pense, na bênção. Você não precisa ter medo da maldição. Você não pode estar aqui por causa que tem medo do inferno. Você tem que estar aqui por uma motivação certa no teu coração. Por isso que a Bíblia diz que você não deve fazer por necessidade. Não, eu vou dar para a igreja porque a igreja precisa. Não, não é por necessidade, é por amor. E você deve fazer alegremente. E sabe quem é que Deus vai abençoar? É aquele que faz muitas vezes o que não pode fazer, e Deus enxerga você. E sabe quando você faz quando você não pode? Você semeia em tempo de fome, como aconteceu com essa viúva. Sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai te honrar. Ele vem e muda a tua sorte. Então quando você olhar para a vida que você está passando hoje, você vai dizer assim: eu creio, em nome de Jesus, que é por pouco tempo. A bênção de Deus vai entrar dentro dessa casa. Quando essa mulher se encontra com o profeta, na verdade ela está se encontrando com a palavra de Deus, com o mensageiro de Deus. E ela faz prova de Deus. Ela faz o que não podia fazer. Eu vou entrar no assunto já. E ela viveu um milagre. Então você vai viver o seu milagre. Mas imagina você, que não haveria necessidade do pastor fazer esse pedido todo mês, se aqueles que não são dizimistas se tornassem dizimistas. Eu tenho conversado com alguns candidatos a líderes, e eu digo para eles: olha, você é uma bênção, você serve com alegria, você é uma pessoa realmente especial, mas você não cuida da casa de Deus, você não oferta, você não dizima. Isso é muito importante, porque você não tem zelo pela casa de Deus, você não tem cuidado pela casa de Deus, porque a gente vive a unção que prega, é ou não é? Por exemplo, está aqui o nosso ministério de música. Não tem sentido eles tocarem ou cantarem para recolher oferta, sendo que eles não são dizimistas e ofertantes. Que unção é que eles estão liberando? Até mesmo quem vai colher as ofertas. Olha como é sério isso. Quando você vai colher as ofertas, você deve sempre, mirar o irmão, não a oferta que ele dá,
mas mirar o irmão, eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Sabe por quê? Porque nós estamos numa posição de autoridade. Nós estamos recolhendo a oferta. E quando nós recolhemos a oferta, nós temos autoridade para abençoar cada irmão. Não é hora de brincadeira, não é hora de piada, é uma hora que a gente tem que ter muita reverência. Aí você me diz: pastor, eu estou passando uma fase difícil. Sabe quando a nossa fé é provada? É quando nós passamos pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre muito. E Deus honra mesmo. Às vezes Deus permite que você chegue no estágio que você chegou, para Ele provar a sua fé. Eu vou entrar no texto aqui, senão eu não vou conseguir ministrar. Imagina só o profeta. Estou falando de Elias. No capítulo 7, diz a Bíblia, que ele foi cuidado pelos corvos, ou corvos. De manhã, estas aves levavam para ele pão e carne. Eles eram garçons na mão de Deus. Isso mostra que Deus usa quem Ele quer. Algo improvável, inimaginável. Mas diz a palavra que Deus deu ordem aos corvos para que levassem para o profeta todos os dias de manhã, sem falhar, pão e carne. E Deus também deu uma ordem, que ele ficasse à margem do ribeiro de Querite, onde tinha água. Algo essencial para a sua sobrevivência. Elias dá uma palavra a Acabe, dá uma sentença de que não choveria naquela terra. E assim foi, por 3 anos e meio. Olha o poder da palavra na boca do profeta. Preste atenção. Nós somos profetas de Deus, só que não exercemos o ofício. Quando você compreender, Deus vai usar a tua boca. Porque se você não tem consciência disso, se não é Deus quem usa, é o diabo que usa. Imagina nós como igreja, abrindo a boca só para profetizar bênção. O problema é que a gente profetiza bênção aqui no culto. A gente sai do culto e profetiza muita maldição. Quer ver? Não tem dinheiro, o dinheiro está acabando, o dinheiro não vai dar para nada, eu recebi uma mixaria, estou endividado, não sei o que eu faço, a coisa está piorando, a coisa está estreitando, a empresa está em crise, muitos estão sendo demitidos, estou vendo a hora de eu ser cortado. Como é que vai fazer? Tenho mulher, tenho filhos. É profecia inversa, ao contrário, mas é profecia. Você está falando tudo que o diabo está falando na tua mente, você está falando tudo que o diabo está colocando no teu coração. Como que eu faço? Deus, este é o dinheiro que eu recebi, estou separando o meu dízimo, estou entregando a minha oferta. A tua palavra diz que se eu for fiel no pouco, o Senhor vai me honrar no muito. Eu creio no meu milagre, eu creio que a minha bênção já está a caminho. Então eu tiro os olhos do valor que eu recebi, porque o diabo está dizendo que é pouco, que não vai dar para nada, que vai fazer falta, que eu vou passar vergonha. Mas se eu passar vergonha como teu filho, o Senhor passa vergonha. Deus,
A tua palavra diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Eu quero viver essa honra dupla. Libera sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aí, o dia inteiro, cada vez que vem aquele pensamento, você vai dizer assim: eu creio na minha bênção, eu creio no meu livramento, eu creio no meu milagre. Lembra que eu falei que para a prosperidade acontecer, você precisa crer na libertação da mente? A palavra fala isso: não vos conformeis com este mundo, mas diz que você deve renovar a sua mente. Então, na mente você está pensando um monte de coisa que não deve pensar, que não é verdade, é mentira do diabo. O diabo é enganador. Então, se você crê no milagre, você vai confessar o milagre, mesmo não vendo. E você vai profetizar até este milagre se materializar em nome de Jesus. Eu creio que já saí das dívidas em nome de Jesus. Eu creio que pago as minhas contas pontualmente em nome de Jesus. Eu creio na minha cura. Eu creio que esta dor vai sumir, desaparecer. Eu creio que esse caroço, esse nódulo, esse tumor vai secar em nome de Jesus. Eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre. Se você crê no seu milagre, você vai começar a agradecer. Obrigado, Jesus, porque eu já recebi. Obrigado, Jesus, porque eu já estou me vendo sem dívida, vivendo uma vida desafogada, abençoado com a minha família. Obrigado, Senhor, porque pela fé eu já vejo minha conta no azul, no positivo. Eu já me vejo fazendo bons negócios, ganhando dinheiro. Eu já me vejo, Senhor, próspero. E eu quero compartilhar desta prosperidade com o Senhor. Eu quero abençoar a tua obra. Coloca, Senhor, na minha mão, que eu te devolvo, em nome de Jesus. Esta pessoa é que vai ser honrada e abençoada por Deus. Vive o Senhor, segundo Israel, cuja face estou. Olha como que ele se colocava. Ele dizia: vive o Senhor. Ele acreditava num Deus vivo. Muitas vezes parece que o nosso Deus é morto. Vive o Senhor, segundo Israel, cuja face estou. Esse é o nosso problema. Muitas vezes não estamos diante da face do Senhor. Nós nos afastamos tanto, a ponto de entrarmos em crise. Não vejo saída, não vejo resposta, não tem esperança, não tem luz no final do túnel. Estou entregando os pontos, jogando a toalha, depondo as armas. É isso que o diabo quer. Imagina você se dobrando diante do Senhor e orando: Deus, eu quero te agradecer, porque tu és fiel. Tu não é homem para que mintas e nem se arrependa. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Não importa o que o diabo queira dizer, você vai dizer: eu sou abençoado. E você é filho de Deus, amém? Deixa eu te ensinar uma coisa que eu faço. Quanto que você precisa para viver bem, desafogado, abençoado? Você vai orar e dizer assim: Deus, eu quero colocar diante de ti, como teu filho. Como quem? A palavra diz que Deus não nega para os seus filhos bem algum. Deus não nega para os seus filhos bem algum. Se você pedir pão, Ele dá pão. Se pedir pão, Ele não vai dar pedra. E se pedir ovo, Ele não vai dar cobra ou escorpião, não vai dar escorpião. Aqueles que pedirem o Espírito Santo receberão o Espírito Santo. E aqui Jesus ensina uma grande revelação. Nós precisamos do Espírito Santo, para o Espírito Santo revelar tudo isso para o nosso coração. Sabe por quê? Isso vai trazer rompimento.
Sabe, a prosperidade não virá na tua vida quando você ver o dinheiro na tua frente, ou quando você estiver vivendo uma situação de vitória, de cura, de libertação, de milagre. Não. Sabe quando o teu milagre acontece? É no momento que você crê. Então você pode crer hoje, e a sua vida vai mudar. Então quando você diz: Deus, o teu filho precisa de X, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai me dar meios, direção, o Senhor vai me abençoar, porque a Bíblia diz que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia diz: em tudo fostes enriquecido. Prosperidade do ponto de vista de Deus, sabe o que é? Você ter todas as suas necessidades supridas. Do ponto de vista do mundo não é assim. Existe uma ganância, onde a pessoa quer sempre mais, quer sempre mais, quer sempre mais, e nunca é o suficiente. Chegou um momento que Deus fala para Elias: vai-te daqui e vira-te para o Oriente. Depois ele diz: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que dei ordem a uma mulher viúva que te sustente. Olha só, o profeta fala: Deus prepara uma viúva muito rica, que tem uma Tucson, e mora no sobrado. Estou brincando com a minha mãe. Cuidado, mamãe, só não pode rir muito. Olha só, vai para Serepta de Sidom, porque eu dei ordem a uma viúva para que ela cuide de você. Ele pensa: é uma viúva rica. Chega lá, a mulher está catando graveto, acabou o gás, eu quero pegar, só me dá licença. Está catando graveto, acabou o gás, e só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí ele testa a mulher. Ele fala: me pega um pouco d'água. A mulher foi pegar sem reclamar. Quem reclama não tem o espírito certo, então ela não vai viver o milagre. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração. O que é murmuração? Reclamação, em voz baixa e em voz alta. E aí? Eu só tenho uma porção de trigo e de azeite. Vou fazer uma gororoba, vai comer, eu e meu filho, para depois a gente morrer. Então note, ele está pensando que Deus mandou ele para lá com um propósito, mas Deus mandou ele para lá para prosperar a viúva, para mudar a vida da viúva, para a viúva ter uma revelação do poder de Deus. Tudo que a gente precisa aprender é: deixe Deus cuidar de você. É isso que ele está ensinando para ela. O profeta era muito respeitado e conhecido. As pessoas sabiam quem era o profeta. A fama de Eliseu precedia. Então ele chega lá, fala com essa mulher e diz assim: você vai fazer o pão, vai fazer primeiro para mim, depois para você e para o teu filho. Sabe o que ele fez? Ele testou a fé dessa mulher. Porque parece desumano, não parece? Ela só tem um pouquinho, vai fazer para ela e para o filho. Agora ele chega e diz: você vai fazer para mim. Era como se ela estivesse consagrando aquele pão que seria entregue para o profeta ao próprio Deus. Ela está sendo desafiada na fé dela.
E assim a mulher fez. E ela leva para o profeta. Na verdade, o profeta podia estar com fome, mas o propósito dele não era de comer, era de testar a fé dela. Lembra de Isaac? Deus pede a vida do filho, do Isaac, para Abraão. Quando ele vai matar o filho, o anjo brada e diz: não, pode parar, você já mostrou que tem fé, chega. Não precisou matar o filho. Para Isaac teve substituto, para Jesus não teve substituto, porque Isaac aponta para Jesus. Aqui mora um princípio. Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus fala para nós, porque o que trouxe prosperidade para a vida dela foi ela ter ouvido o profeta. A palavra diz assim: ouça os teus profetas e prosperareis. Por quê? Porque o profeta é aquele que traz uma palavra da parte do Senhor. O que você ouve sendo anunciado deste altar vai te alcançar como palavra profética da parte de Deus. Você vai ouvir e vai dizer: Deus está falando comigo, eu estou cansado, eu não tenho mais forças, meu corpo dói, estou ganhando pouco, estou sendo explorado, eu preciso de uma resposta do céu. Aí você vai entender que não é por muito trabalhar. Minha mãe dizia, quando a gente era pequeno: Deus ajuda quem cedo madruga. Se fosse assim, boia fria era milionário, não é? Não é verdade? A bênção, nós precisamos é da bênção de Deus. Então saia daqui entendendo isso. Você já tem a bênção de Deus sobre a tua vida, é que você não sabe disso. E quem tem a bênção sobre a vida não reclama, não murmura, não choraminga, não se lastima, não blasfema. Confessa a palavra, acredita no milagre. Você tem que ser um inconformado com a situação que você vive. Eu não aceito essa situação, porque chega uma hora que a gente se cansa a ponto de dizer assim: não quero brigar mais, deixa para lá, para mim está tudo certo. Ou seja, a gente se conforma. Nós precisamos ser inconformados. Você precisa buscar a vontade de Deus, até a vontade de Deus se estabelecer na sua vida. E aquela mulher teve prosperidade enquanto chover, Deus vai cuidar de você. Só que o profeta fala isso num tempo de seca. Enquanto tiver chuva, Deus vai cuidar de você. A nossa fé é provada. Ele orou para não chover depois de 3 anos e meio. Ele orou para chover e choveu. Você precisa entender o que Deus quer fazer através da sua boca. Sabe, a sua boca, ela só fala o que você pensa e o que você sente. Por isso que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você se encher de fé, a sua vida vai mudar. Se você ficar pensando: ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter família, eu nunca vou ter filhos, tu tens o que tu dizes. Eu vou viver isso o resto da minha vida, esse sofrimento, essa angústia, esse aperto. Então esta mulher, ela foi encontrada por Deus. Imagina, Deus ouviu a oração dela a ponto de tirar o profeta da onde ele estava. Deus fez secar o ribeiro para tirar ele de lá, para cruzar o caminho dele com essa mulher. Olha o que Deus faz. Porque Deus queria prosperar a vida dela, e depois que ela cruzou o caminho com o profeta, ela teve prosperidade, a vida dela mudou. Eu quero te falar uma coisa. Você já tem
Olha o que diz em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual põe a outra tradução. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Algumas, todas as bênçãos espirituais. As bênçãos são espirituais, você sabia disso? Tem gente que fala, espiritualiza. Não, aqui se trata de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos de Deus são espirituais. Elas começam no reino invisível e vão se materializar depois. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então diga, eu creio no meu milagre e na minha bênção. Então eu gostaria que você se colocasse no lugar dessa viúva. Deus te encontrou hoje. Deus, Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto a tua dor, Ele tem visto o teu sofrimento, Ele tem visto as noites mal dormidas, Ele tem visto a sua preocupação como filho de Deus de andar direito, e Ele vai fazer o que precisa ser feito. Quantas vezes nós pregamos isso? Tinha uma pessoa uma vez dizendo, pastor, eu precisava alugar uma casa, e não tinha fiador, tinha andado por tudo quanto é lugar, ninguém queria assinar para mim, e o Senhor deu uma palavra dessa. Eu disse, eu creio que Deus pode ser meu fiador. Sabe o que foi que aconteceu? Chegou lá numa casa, a pessoa disse, eu não sei, mas eu gostei de você, pode entrar, depois eu faço o contrato. Eu não tenho fiador, não tem problema, você disse que é de Deus, né? Eu também sou de Deus, e o meu espírito testificou, o Espírito Santo testificou no meu espírito, que era para eu permitir que você morasse aqui. Olha a bênção, a forma como Deus faz. Pastor, não tinha dinheiro para comprar o meu terreno, e o milagre aconteceu. Eu não tinha dinheiro para comprar meu carro, e o milagre aconteceu. Eu não tinha dinheiro para trocar meu carro, e o milagre aconteceu. Eu não tinha dinheiro para comprar meu caminhão, o milagre aconteceu. Eu não tinha dinheiro para comprar minha van, o milagre aconteceu. Eu não tinha dinheiro para fazer minha primeira compra de roupa para vender, e o milagre aconteceu. Preste atenção, Deus não quer tratar com você como um infeliz, um inconformado, alguém que já desistiu. Deus quer ouvir tua oração hoje, como filho de Deus e filha de Deus, dizendo, Senhor, eu creio no meu milagre, eu creio na minha bênção. Sabe, essa palavra é para despertar você para um novo tempo. Deus, Ele pode falar nos quatro cantos desta cidade, e mandar para o teu comércio as pessoas que você precisa. Ele pode mandar os clientes que você precisa, Ele pode mandar os contratos que você precisa. Deus pode dar para você a oportunidade que você crê, a oportunidade que você precisa. Ele pode fazer por você aquilo que você sozinho não consegue, no seu braço de carne não consegue. Tem gente que fala, não, precisa ter contato, precisa conhecer pessoas, precisa ter pistolão, não é que é referência. Não, Deus é aquele que abre a porta excelente que não vai fechar, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus está olhando para esta congregação hoje, Deus está olhando para você que está em casa hoje, Deus está olhando para você que vai fazer esta oração hoje, e pode ter certeza que coisas serão liberadas, pessoas serão tocadas, a sua mentalidade vai mudar, o seu sentimento vai mudar, a sua palavra vai mudar. E eu quero te falar uma coisa, a tua bênção virá mais cedo do que você imagina. Eu quero te falar algo profeticamente, Deus vai fazer algo muito maior do que você imagina. Deus vai te surpreender. A palavra diz, não pasmes e nem te espantes. Eu digo, Deus, impossível. Eu fico pasmado, boquiaberto,
abasbacado, atônito, impressionado, de queixo caído. Eu fico, gente. Mas te prepara. Diga para o teu irmão aí, te prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Diga para ele, chega de ficar esperando o pior. A partir de hoje, o milagre de Deus vai te alcançar, em nome de Jesus. Amém? Curva a cabeça, feche os olhos, diga assim comigo: Deus, nesta noite, eu recebi uma palavra de fé, que esta palavra possa me encorajar a sair daqui diferente de como eu entrei, que eu possa em nome de Jesus, viver um novo tempo profético, onde o meu milagre vai chegar, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, tudo. Eu recebo aquilo que Tu tens para a minha vida, e eu rejeito tudo aquilo que o diabo tem soprado na minha mente, colocado no meu coração. Eu me recuso a abrir a minha boca para profetizar maldição. Eu sou um terminal de maldição e uma fonte de bênção, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de ir embora, vamos entregar para Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Para você que não entregou, para você que não tinha recebido ainda, para você que recebe por semana, para você que fez um bom negócio, uma boa venda, para você que tem sido abençoado. Esse é o momento que nós exercitamos a nossa fé, pisamos na cabeça do diabo e vivemos o nosso milagre, em nome de Jesus. Você que não é dizimista e não é ofertante, volte a ser dizimista, volte a ser ofertante. Você que nunca provou desta dádiva, faça. Deus vai te honrar grandemente, em nome de Jesus. O nosso Pix está sendo projetado. Faça o seu Pix agora ou depois, mas não deixe de fazer. Faça também o seu depósito, transferência ou entregue na nossa administração. Eu creio num Deus de milagre para a sua vida, em nome de Jesus. Muito a semente na mão do meu Senhor da Galileia. Muito a semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Minha mãe não sabia cantar, ela cantava assim: Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs sua semente na mão do meu Senhor. Não, aí subornou Jesus. Não, não tem nada a ver, mãe. Trocou tudo. Vamos ficar de pé. Pai querido, eu quero pedir humildemente a tua bênção sobre a vida destes irmãos queridos, da tua igreja. Eu sei que é da tua vontade de ver os teus filhos abençoados. Por conta disso, ministramos esta palavra, que o Senhor possa alcançá-los com a obediência, e que eles possam entender o princípio da fidelidade, do doar, do entregar, do sacrificar. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor vai prosperar e muito. Eu sei que tem pessoas aqui que vai romper. Eu sei que tem pessoas aqui que vão viver um novo tempo profético. Senhor, alcança estas pessoas. Olha para as necessidades, carências e precisões. Olha, Senhor, para a vergonha, como nós já dissemos hoje. A tua palavra diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Honra esse irmão, honra essa irmã. Libera, Senhor do céu, a tua bênção. Ouça, Senhor, este pedido, esta oração, esta súplica.
atende a tua igreja, honra os teus filhos, em nome de Jesus. Não só na área financeira, Pai, porque nós sabemos que esta oferta também é abrangente, que ela alcança a vida em várias outras áreas. Em nome de Jesus, que a tua graça bendita e o teu favor se manifeste sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. Nós abençoamos os dizimistas, ofertantes, aqueles que puderam, aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram, honra cada um, Pai, e que o teu amor possa nos constranger a ponto de sermos fiéis, dedicados e devotados na tua casa, abençoando esta obra na terra, neste tempo profético, em nome de Jesus. Abençoe os empreendedores, os empresários, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, os profissionais liberais. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada irmão e cada irmã. Eu creio no teu milagre. Amém. Amém, queridos. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso, buscarei sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus abençoe cada pedido de oração e cada projeto de vida depositado no teu altar, em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor, seja sobre todos, o teu favor, misericórdia, bondade e amor. Ativa, Senhor, a fé da tua igreja. Conceda autoridade em nome de Jesus, espírito de conhecimento e revelação, e que eles possam andar na tua presença, vivendo, Senhor, a tua promessa de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Todos comigo, amém. Assim seja e assim será. Deus abençoe. Vão na paz. Por favor.